João, né, capítulo 4, versículo 19 foi o que eu falei, né? Então diz assim, ó: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, tu podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarás o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, Deus da eternidade, fala comigo neste momento santo. Ajuda-me, Senhor Deus poderoso, a levar a Tua palavra, a estar, poderoso Pai amado, diante da Tua presença. Eu louvo o poderoso Deus amado, e eu exalto o Teu nome, poderoso Deus. Para glorificar o Teu nome estamos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para você aqui sobre política novamente, tá? Sobre política. Mas é muito rápido e não tem nada a ver com a nossa mensagem, mas eu quero transmitir uma coisa para os irmãos, para que os irmãos fiquem de orelha em pé, para que os irmãos observem, certo? Não por causa do governo A ou do governo B, mas sim por causa das profecias que Deus está falando. Deixa eu te falar, alguns meses atrás, eu acho que no ano passado ainda, eu estava lá no Maranhão pregando a palavra de Deus. Escuta, eu estava lá no Maranhão pregando a palavra de Deus, certo? E no meio da mensagem, Deus me usou em profecia, e eu falei, e Deus me usou para falar duas coisas naquela profecia. Primeira, eu disse o seguinte: em 3 meses haverá um escândalo com um grande homem de Deus nesse país. Espere e verás. E no mesmo instante, eu falei o seguinte: está desencadeando uma perseguição para com o povo de Deus nesse país. Certo, pessoal? E eu vim embora, sumi. Quando cheguei em casa, passou 3 meses, o telefone toca para mim, e uma pessoa que estava no culto falou: pastor, o senhor lembra da profecia assim que o senhor falou? Eu falei: não. Que profecia? Essa profecia, me contou a profecia, ele disse: olha na televisão o que está acontecendo. E eu vi um escândalo com aquele homem, certo? Então veja só, o que vai acontecer, pessoal? Escute, eu não estou dizendo que vai haver perseguição de guerra, de briga, espero que não. Mas eu digo uma coisa para você: o povo de Deus, neste ano, vai ser perseguido. O Senhor vai desencadear, Deus, não o diabo não, tá? Vai desencadear uma perseguição para com o povo de Deus, para que haja uma filtragem, para que haja uma limpeza, porque tem muitas pessoas dizendo que são e não são. Então, tem muitas pessoas dizendo que são judeus, como a Bíblia fala, mas mentem. Tem muitas pessoas dizendo que servem a Deus, mas não servem a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma situação tão horrível, uma situação tão triste, tão difícil, que tem empresa, e escuta, o que eu estou falando aqui está registrado, eu vou jogar como uma mensagem na internet. Escuta, tem empresas que estão chegando para pastores e oferecendo dinheiro para comprar a igreja, certo? A situação está horrível, certo? E eu vou te falar uma coisa: Deus não usa o povo de Deus simplesmente para perseguir o povo de Deus, não. Deus usa o inimigo, amém?
Deus usa o inimigo, Deus não usa o povo de Deus, ou seja, Deus não iria colocar um pastor ou um representante para estar lá em cima, para perseguir o povo de Deus, não. Deus tinha que colocar lá em cima, era uma pessoa que no seu coração, no seu íntimo, não amasse Deus, no seu íntimo, não amasse o Senhor, no seu íntimo, não amasse Jesus. Assim que funciona. Todas as grandes perseguições que houve para com o povo de Deus veio através de homens poderosos e que odiavam a Deus, odiavam o Senhor, odiavam a Jesus. Então, se isso vier a acontecer, se você sentir menosprezado, escuta, se você sentir menosprezado, se você for passando pela rua e as pessoas lhe menosprezar porque é crente, porque está havendo uma campanha contra o povo de Deus, escuta, não baixa a cabeça não, porque o povo salvo é aquele que continua fiel a Deus até o fim. O povo salvo não é aquele povo bonito, aquele povo apresentativo, aquele povo, vamos dizer assim, desejoso. Não, o povo salvo é um povo que a Bíblia fala que o mundo olha para ele e não encontra nada nesse povo que venha desejar. O povo salvo é um povo assim. Então você não vai esperar que o mundo vai atrapalhar você, me perdoe, que o mundo vai ajudar você a se salvar, que o mundo vai ajudar você a ser crente, não. O mundo vai perseguir. Jesus disse: no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflição, mas não temas, porque o mundo eu venci, porque o mundo eu venci. Deixa eu falar para você sobre isso aqui, certo? Sobre essa questão. Eu quero que você entenda isso. Dentro de tudo que tu imaginas, escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Escuta. O mundo não existe hoje, no nosso país, não está havendo uma distinção entre igreja e mundo. Eu lembro que há uns 10 anos atrás havia uma diferença. Quem era crente, era crente. Quem era mundano, era mundano. Hoje não. Hoje não. Hoje você vê uma pessoa frequentando a igreja normalmente, trazendo uma Bíblia e depois indo para o bar beber. Hoje você vê uma pessoa na frente da igreja pregando o evangelho e depois ele pecando, ele se prostituindo, ele adulterando. Hoje você não vê. Por quê, pastor Nilson? Porque o mundo entrou dentro da igreja. Então a única forma, nós não podemos mais distinguir o mundo da igreja, nós distinguimos o mundo da pessoa, o mundo do ser humano, o mundo do homem de Deus, o mundo do pastor. Esse pastor é homem de Deus, esse pastor está na mesma igreja, na mesma denominação, certo? Ele frequenta a mesma igreja, ele é homem de Deus. Esse aqui está na mesma igreja, na mesma denominação e não é homem de Deus. E não é! Caramba! E não é! Eu lembro de um tempo em que nós saímos de uma igreja, as pessoas saíam da igreja e diziam assim: pastor, eu vou morar no Pará. Eu entregava uma carta e dizia: está aqui a carta, e quando tu chega lá, tem uma igreja nossa lá, e tu frequenta lá. Hoje em dia, quando nós dizemos assim, nós vamos para a igreja fulana, para a cidade fulana, nós dizemos: quando tu chegares lá, tu procura, porque tu vais encontrar um homem de Deus naquele lugar. E para lá, pastor! Talvez não seja a minha igreja, não esteja dentre os meus amigos, os meus conhecidos. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo em que não existe separação entre igreja e igreja. Existe separação entre homem de Deus e homem de Deus. Por que, pastor? Por que está acontecendo isso? Uma certa feita eu estava em Brasília pregando, e um pastor pregou uma passagem interessante. Ele pregou o seguinte: olha, escuta. Aquele que quiser vir após mim,
tome tua cruz e me siga. O irmão, o homem, o cidadão que estava sentado na igreja, ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, ouviu esse recado. Dias depois, se aproximou de uma amiga minha, sorriu e disse: Deus me livre de seguir esse pastor. Esse negócio de tomar cruz, Deus me livre. Esse negócio de pegar a cruz e botar nas costas, E eu comecei a perceber que existiam outras pessoas que não ofereciam cruz. Eu comecei a perceber que existiam outras pessoas que não ofereciam compromisso, que não ofereciam obrigação. E eu comecei a perceber, pastor Deusimar e pastor Kelson, eu comecei a perceber que existe distinção entre evangelho e evangelho. Que eu tenho o evangelho pregado segundo o meu consentimento, segundo o meu conhecimento, segundo a minha fidelidade, segundo a minha honestidade, ou segundo a minha desonestidade. E que o irmão Deus tem um evangelho para ser pregado segundo o conceito dele. E que o irmão Deusimar, pastor Deusimar, tem um evangelho a ser pregado. E que por esse mundo afora existem vários homens com vários tipos de evangelho sendo oferecido para você. Escuta, sendo oferecido para você. Eu comecei a perceber o evangelho do apóstolo Paulo era o evangelho da obrigação. O apóstolo Paulo dizia assim: me foi obrigado a pregar. O evangelho de João era o evangelho do amor. Alabassorando, alabaxá, decatafachá, docotopoxuriã. Uma das igrejas de Apocalipse pregava o evangelho de Jezabel, que promovia a prostituição na casa do Senhor, que promovia o pecado. Escute, por favor. Deus passou a semana me falando dessa mensagem. Eu queria que a igreja estivesse cheia para ouvir uma mensagem como essa. Mas ao sair, Deus tocou no meu coração e disse: grava e solta, porque eu vou falar. Existia igreja em Apocalipse que pregava o evangelho de Balaão. E essas igrejas estavam em partes separadas. Escuta, olha para mim, dá atenção por gentileza. Estava em parte separada da Ásia Menor. Escuta, aquela igreja que estava lá, ela pregava só aquele evangelho. Não existia outra igreja para pregar um evangelho diferente. Hoje nós temos igreja que nos oferece evangelho com idolatria, com imagem de escultura. Evangelho, irmãos! É evangelho! Glória a Deus. Aleluia, Deus. Hoje estão nos oferecendo evangelho com adultério, ganância. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É uma pergunta para fazer. Que tipo de evangelho está dentro de você? Que tipo de evangelho você tem? Outra pergunta mais séria ainda. Que tipo de evangelho você oferece para os outros? Eu cheguei para cá, para Goiânia, querendo ser amigo, querendo ser amado, querendo amar. Me levaram para alguns bairros e eu ia, pregava. Em tarde de bênção as pessoas choravam. Eu pegava o telefone das pessoas, as pessoas pegavam meu telefone, as pessoas ligavam para as pessoas em minha volta, não ligavam para mim. E eu fiquei preocupado, dizendo: por quê? Será que não gostaram de mim? E eu descobri que uma pessoa saiu semeando não por maldade, por admiração. Eu acredito. Aquele pastor é rígido. Aquele pastor, ele não concorda com isso, não concorda com aquilo. Aquele pastor, ele é caxia. E eu descobri com um tempo que as pessoas não me aceitavam, porque o evangelho lhes proposto era diferente do meu.
Era um evangelho que quando o solteiro com a solteira dava vontade de fazer carnalidade, eles faziam. Quando eles davam vontade de beber, eles bebiam. Quando eles davam vontade de fornicar, eles fornicavam. E eu fui ajuntando as peças. E quando foi essa semana, Deus me deu essa resposta. Pastor Nilson, existem vários tipos de evangelhos pregados sobre a face da terra. Vários tipos. Aí você pergunta para mim, o que você tem, isso tem a ver com o texto que você pregou? Engano seu, irmão. Tem muito a ver. Essa samaritana, ela estava apresentando para Jesus dois tipos de evangelho. Um evangelho que era, aleluia, pregado nos montes. Meu pai me ensinou que eu tenho que adorar no monte. O outro evangelho, vocês ensinam que temos que adorar a Deus em Jerusalém. Só tem uma coisa, Jesus, nenhum desses evangelhos me satisfaz. Tu tens algo novo? Jesus apresentou um outro evangelho para ela. Sendo que nessa passagem o evangelho quer dizer boas novas, uma notícia boa, uma nova notícia. Jesus chegou e disse: eu vou te apresentar um outro evangelho. Esse evangelho é mais rígido, ele é mais crucial, ele é mais penetrante. Esse evangelho transforma, esse evangelho faz do homem um santo. Esse evangelho faz do homem uma nova criatura. É um novo evangelho. Deixa eu te falar, com o tempo, irmão Austin, eu descobri que estavam querendo empurrar um tipo de evangelho na minha boca, garganta dentro. Eu descobri que tinha pessoas querendo me empurrar um evangelho garganta dentro, um evangelho contaminado, um evangelho sujo, com prostituição, com adultério, com furtos, com enganos, com mentiras. Nessa semana que passou, eu comecei a abrir minha boca e dizer: eu não quero esse evangelho, eu não quero um evangelho assim. Glória a Deus. E eu descobri que algumas pessoas se afastavam de mim porque elas também não queriam o meu evangelho. Eu descobri que muitas pessoas se afastaram de Jesus quando ele pregou aquele sermão após a multiplicação de pães, porque ninguém queria o evangelho de Jesus. Ninguém queria. Eu descobri. Mas o Espírito Santo está dizendo nesta noite, aleluia, que o evangelho eterno lhe é proposto hoje. O evangelho da salvação lhe é proposto hoje. O evangelho da transformação lhe é proposto hoje. Gente, existe gente oferecendo evangelho de todo jeito. Tem pessoas que furtam literalmente nos serviços, furtam literalmente, pegam coisas escondidas, botam dentro da sacola, levam para casa. Quando dá de noite, está oferecendo um evangelho para as pessoas. Tem pessoas que vai para os motéis durante o dia, quando pensa que não está oferecendo esse tipo de evangelho para as pessoas. Tem pessoas que roubam, pessoas que enganam, pessoas que caluniam. Eu digo uma coisa para você: se eu fosse adúltero, porque até hoje eu não sou, se eu fosse adúltero, se eu traísse minha mulher, o evangelho que seria pregado aqui seria um evangelho que permitia o adultério, porque eu não teria força, teria, meu Deus, de reter uma pessoa adúltera, não, porque quando eu olhasse para ele eu diria: eu sou adúltero também. Tem muita gente por aí fazendo, orientando, ou gerando na tua vida, querendo gerar na tua vida um evangelho inferior, um evangelho do Paraguai, um evangelho falsificado, um evangelho contaminado, um evangelho mentiroso, um
evangelho fraco, Aleluia, Jesus. que não tem poder de levar ninguém para o céu. Glória Oh, a glória a Deus. Deus. Eu quero gritar para o mundo ouvir. Alabá! Eu quero gritar para o mundo ouvir. E palavra sarabá. Eu quero o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O evangelho santo que me é proposto pela palavra de Deus. E que repugna o pecado, que repugna o adultério, que repugna a prostituição, que repugna o furto, que repugna o roubo, que repugna o homossexualismo. Alabaxará, do cotopoxô, da catapaxuriã. Eu quero esse evangelho. O evangelho que prega, que é pregado, não barato, aleluia, mas de graça. O evangelho que é pregado na unção, a unção que transforma e não no barulho. Eu quero esse evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero. Durante toda a semana, a minha alma, o meu espírito passou gritando para Jesus isso. Eu não aceito, Pai, o evangelho que estão querendo me dar nesse lugar. Eu não aceito esse evangelho. Eu não aceito, Pai, o evangelho que estão jogando de enxurrada em cima de mim. Se você pregar aqui a verdade, a pessoa se zangar, aleluia, quando chegar na esquina, lá tem um pastor, ou seja, quem for, com o evangelho inferior a teu, dizendo pode vir e ficar do jeito que tu tá, porque o meu evangelho aqui é desse jeito. No meu evangelho pode. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O evangelho do pastor Nilson não salva. Do pastor A, do pastor B, do apóstolo C, do apóstolo D, não salva. Quem tem salvado até hoje é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. E esse evangelho eu quero. Esse evangelho eu quero. Eu quero. Alabar. É um recado. Você sabe que é um recado. Você sabe. Aleluia. Aceite o evangelho de Cristo. Eu não aceito. Eu lembro. Eu vou usar o nome dele. Porque ele está aqui. E o nome dele vai ser gravado. Aleluia. Vai ser jogado no YouTube. Eu lembro que quando o Orson começou a frequentar a nossa igreja muito cedo. Ele ainda estava meio no mundo. Ele ainda estava meio desviado, eu acredito. Ele virou para mim e falou da seguinte forma. Ele lembra, está mentindo, é mentiroso. Ele lembra. Ele falou bem assim para mim, pastor Nilson. Deixa eu falar uma coisa para você. É final de ano. Tem uma festa mudando da minha empresa, da empresa da minha esposa, lá em lugar fulano, assim. Lá vai ter bebida, lá vai ter dança, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo. Me responda uma coisa, pastor Nilson, eu posso ir com a minha esposa? Aleluia. Eu virei para ele e perguntei, me responda uma coisa, meu amado, sem que tu fujas da tua disciplina consciente, sem que tu fujas da verdade que está dentro de ti, aquela verdade que não pode ser omitida, aquela verdade que não pode ser fugida, aquela verdade que não pode desaparecer. Aleluia. Glória a Deus. É certo tu ir? Glória a Deus. Ele baixou a cabeça e disse não. E não foi. Mas sabe por que ele veio? Porque ele teria a chance de ser apresentado para ele um outro evangelho. Ele poderia levantar daí, sair e ir para lá e dizer, meu pastor permite, porque na igreja permite, porque na igreja pode, e essa é a igreja que eu frequento. Se a tua igreja não permite, estou vendo isso acontecer, irmão. Me deixa mais um pouquinho só. Eu estou vendo isso acontecer, Eu nunca imaginei que fosse ouvir essas coisas. Alguém chega para as pessoas da minha igreja e pergunta assim, quem vê eu pregando dessa forma pensa que eu sou rijo em uso e costume. Sou não, eu sou rijo em doutrina. A igreja tua permite tu ir para a festa? Falei não. Perguntou para o membro da minha igreja. Permite tu beber cerveja? Não. Permite tu fazer? Não.
Pois a igreja do apóstolo fulano que é boa. Porque lá eu posso ir para a festa. Lá eu posso beber cerveja. Eu nunca imaginei que fosse ouvir isso. Porque eu nunca imaginei que uma igreja evangélica pudesse apresentar um evangelho assim. Escuta. Eu quero um evangelho que me leve para o céu. Ainda que eu perca a minha vida. Apóstolo Paulo abriu a boca. Eu não decoro versículo de Bíblia não, só sei os textos. E disse assim: se te for pregado outro evangelho diferente desse, ainda que os anjos preguem, considere-o como anátema, considere-o como maldito. Existe um evangelho maldito! Que evangelho maldito, pastor? Um evangelho que está levando o homem para o inferno pensando que é crente. Um evangelho que está contra a Bíblia Sagrada, quando a Bíblia Sagrada fala que o homossexualismo é pecado. Alabachou e andava. E ele insiste em dizer, pregar o evangelho, dizendo que não. Alabatapachacatapachou. Balabassaranda. Checatapachurianda. Bolobossurianda. Cuidado para você não estar se enchendo do evangelho anátema, do evangelho maldito, que vai levá-lo. Cuidado para você não estar dando esse evangelho para alguém. Um evangelho contaminado, misturado com forças humanas, ou pior, com coisas diabólicas. Aceite o evangelho de Cristo. Quando eu cheguei para cá, as pessoas que eu conhecia me apresentavam vários homens de Deus. Por que, pastor, homem de Deus? Entre aspas, porque faziam verdadeiros shows nas igrejas. Aí a gente vai convivendo e vai vendo como que é a vida particular dessas pessoas. E você vai entendendo, como falou a pastora Marilza para mim ontem à noite. Você vai entendendo que dons espirituais, que unção, não leva pregador para o céu. Aleluia, glória a Deus. A samaritana estava cansada de um evangelho morto. De um evangelho que não transformava. De um evangelho que não fazia diferença. Ela olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Tu falas em lugar de Deus. Aleluia, Jesus. Digas para mim, homem, tu tens outro evangelho? Tu tens? Me responda. Estou parafraseando. Jesus disse da seguinte forma: o evangelho que eu te prego, tu não achas ele aqui ou acolá. O evangelho que eu te prego, és encontrado dentro de cada filho de Deus, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Outra coisa, nesse evangelho linda, gostosa, maravilhosa, é que o Senhor Jesus anda procurando pessoas para adorá-lo. Esse é o evangelho que eu tenho. Escuta, igreja, como um grito do fundo da alma, como o último grito, como o mais forte grito de um pregador. Eu apelo para você distinguir entre evangelho e evangelho e voltar até o evangelho de Cristo. Esse é o grito da minha alma, porque só esse evangelho vai levar o homem para o céu. Existe o evangelho do reverendo não sei o que tem, reverendo bom. Existe o evangelho não sei de quem. Existe o evangelho do espiritismo. Existe um monte de evangelho. Mas eu quero que tu entendas que o evangelho de Cristo transformou a minha alma, a minha vida. E eu quero esse evangelho para mim. Eu não aceito, eu não vou receber o evangelho de apresentação, de show,
Eu não estou falando show de estádio, show de sei lá, de ginásio, não. Eu estou falando de apresentação. É o evangelho, é onde o homem se apresenta. É onde o homem diz, hoje eu vou me apresentar, por isso eu vou me consertar. É o homem que quando pega no microfone, aleluia, ele vira, só falta levantar o microfone para o outro e falar, pelo poder de Glasgow, eu tenho a força. Quando tira o microfone da mão, pega o microfone, volta para o banco e não tem mais nada. Isso é para mim, isso é para nós que estamos aqui, isso é para o mundo. Um evangelho de apresentação. Queremos um evangelho de prática, de atitude. Não quero que adentre no meu corpo um evangelho que seja contaminado, porque o Senhor Jesus me promete uma fonte de água viva, pura. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E vamos terminar. Desculpa o tempo aí. 10 minutos que eu passei. Mas eu queria pregar essa palavra. Eu queria falar desse amor. Eu queria. Deixa eu falar para você. Eu vou fazer uma oração agora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eita, evangelho poderoso é o evangelho de Cristo. Manifesta poderoso, Pai, o teu Espírito Santo. Manifesta poderoso, Deus, a tua unção e a tua graça. Quebra poderoso, Pai amado, toda barreira e todo laço. E desfaz poderoso, Deus, toda obra em mim. Manifesta, Deus da glória, o teu Espírito Santo, porque nós optamos pela tua palavra, Senhor. Nós optamos, poderoso Deus amado, em nome de Jesus. Eu estou diante do poder da tua presença, Pai, para desfazer, Senhor Deus amado, o que não pertence ao Senhor, para pedir ao Senhor que enche estas vidas do teu Espírito, Pai. Joga por terra, Senhor. Joga por terra toda a obra do mal. Joga por lá baixo. E para baixurianda labaixá. Repacatapachurianda labaixou. Toda a obra infernal neste lugar, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fala para o irmão. Gosta? O Senhor manda dizer para ti, meu irmão, está passando. Está passando. Eu vejo o irmão dentro de um poço, de um buraco. O irmão esses dias andou no fundo do poço. O Senhor disse assim para ti, eu vou te tirar, vou te levantar. Escuta, vou te entregar uma mulher que te ama. Vou te dar uma nova vida. E tu não lembrarás do sofrimento desta segunda vida. O Senhor manda dizer isso para ti hoje, para a glória e honra de Jesus. Amém, irmão?